Então, toda a estrutura deles foi construída assim. Eu até já mostrei, eu tenho algumas lives que eu mostro, mas tem muito artigo sobre isso também. Toda a grana que vem do George Soros, esses caras, da gringa mesmo, para financiamento de ONGs no Brasil, majoritariamente direitos humanos e movimento negro. Aí quando você abre as ONGs que recebem dinheiro, a pauta é a mesma, tanto a direitos humanos quanto a do movimento negro. Desencarceramento, mudança de leis penais, a ideia de que a gente prende muito, o que é tudo mentira, o Brasil prende muito pouco. Então, para botar o que eu faria, precisa ser feito. Acabar com o financiamento gringo, essas ONGs têm que ser listadas como ONGs que patrocinam basicamente o crime organizado no Brasil. Então, ONG no Brasil que recebe dinheiro e ONG gringa que manda o dinheiro, Fundação Rockefeller, Fundação Soros, Ford Foundation, barrado, os representantes se ficarem no Brasil são presos. Ponto. É isso. Por ligação com o Comando Vermelho, com facções, pura e simples. 2, alteração nas leis penais e nas leis de processo penal, aumentando a pena e acabando com recursos como progressão de pena e saidinha. Isso simples e direto, isso já resolve, vou falar pra vocês, 60% do problema. Aumentou a pena e acabou com a progressão, o sistema de incentivo pro cometimento de crime, que é hoje a base do jogo, ele cai. Construção de presídios, diminuição da maioridade penal para menos de 14 anos, avaliado caso a caso. O lance é, se um garoto de 12 anos cometeu um estupro seguido de morte, ele teve força pra fazer isso, ele vai ser preso. Ah, mas tem 12 anos, dane-se, ele teve força pra fazer, ele vai ter força pra segurar a bronca dele. Ponto. Senão a gente fica com a política da leniência e do aliciamento. Hoje vale muito a pena você ir pra escola, uma escola que está na periferia do Rio, ou ir no bairro dos Pimentas, vou citar Guarulhos, pegar um menino complicado numa escola pública, que não tem o pai, já a cabeça meio complicada, você pega esse moleque, dá uma grana, bota esse cara pra participar dos primeiros roubos, ele é pego pra polícia 1, 2, 5, 15 vezes, não acontece nada com ele. Se ele morrer no caminho, ninguém liga. A família dele já não liga muito. Esses moleques existem aos milhares nas periferias das cidades e eles são os aliciados. Se ele sobrevive uns 18 anos, aí ele vira um ladrão em série com um track record já bom de crimes cometidos. Sim. E ali ele pode ser pego, mas ele já adquiriu experiência. Então a gente fala que a esquerda é contra, né, essas polícias tipo jovem aprendiz, o menor de idade ter aula, mas ela permite que você tenha um jovem aprendiz no crime na rua. E ele faz a carreira de jovem aprendiz sem ser pego pela polícia, depois quando pode ser pego ele já tá experiente. Então tem que reduzir a maioridade penal. Qualificação das facções como organizações terroristas, eliminando direitos e prerrogativas deles. E aí, né, depois de fazer todo esse arcabouço, a guerra em si de reocupação. Porque não adianta a gente fazer isso enquanto nominalmente aquelas pessoas que moram nas favelas ou em regiões ocupadas pelo crime, elas são brasileiras. Então, eu mudei todas essas leis. Tornei o Comando Vermelho uma organização terrorista amanhã. Eles vão sair de livre e espontânea vontade do complexo do Alemão? Eles vão sair de livre e espontânea vontade da cidade de Santa Quitéria, no Ceará? Não, eles não vão. Então a gente vai ter que tirar de lá. Então a gente vai ter que pegar as polícias. Por isso que eu defendo colocar o Brasil em estado de defesa nas áreas controladas pelo crime e tocar as operações, eliminar. Eliminei os caras. É prender ou matar os envolvidos. Depende do caso. Se o cara resistiu, matou, mas se entregou, tudo bem, vai preso bastante tempo. Aí você já com esse arcabouço legislativo novo, vai ser muito difícil você criar uma facção nova. E aí a imposição de lei e ordem vem. E aí vem o retorno econômico. Ah, Renan, mas isso gastaria alguns bilhões? Sim, gostaria alguns bilhões, faz umas operações. Eu acho que vale a pena, cara, gastar dinheiro com isso. Quanto que se libera de produtividade retida nisso? Nossa, cara. Já para pensar, eu jogo a pergunta para vocês, vocês são pessoas de números melhores do que eu. O quanto que o Brasil gasta, quanto a vida nossa, assim, ó, quanto é o insufilme no carro, é o porteiro no prédio, é a cerca. Cara, desvalorização imobiliária, cara. Desvalorização imobiliária deve ser um bagulho assustador, cara. Pensa o cara que há 50 anos atrás fez a vida dele no centro de São Paulo, que era lindo, tinha um prédio inteiro e tudo mais. Irmão, esse maluco destruiu o patrimônio dele em 90%. São quantos bilhões travados aí? Só no centro de São Paulo, né? É bizarro, é bizarro. E não é só o centro hoje, né? Tá expandindo. Então, tipo assim, cara, tá sendo o sul-centro, já tá tendo outras áreas ali. Pinheiros, né? Você pega lá... Pinheiros, Bela, tipo assim... São Paulo, você pega, bairro com mais furtos, mais roubos. Pinheiros tá assustador. Cara, uma coisa muito louca. Você fala assim, cara, os caras... devia ser um lugar mais seguro aqui, sei lá, né? Os caras... apartamento de 50 milhões de reais, o cara não pode sair na rua, o cara assalta ele. Que loucura. E aí entra a segunda derivada disso, que é uma derivada maravilhosa. Então, assim, uma capacidade gigantesca, né? Mais depreciação perdida que turismo, né? Pô, Rio de Janeiro. Colossal. Quanto de turismo a gente não perde por ano? Mas vai ter mais uma coisa. Se eu recuperei a favela, e aí eu faço o processo de desfavelização, tanto reformando as casas e conferindo título de propriedade, quanto fazendo prédio,
aqueles títulos de propriedade são passíveis de virarem garantias bancárias para as pessoas. Ou seja, você está pegando basicamente, patrimônio informal e você está formalizando para colocar isso na economia formal. O quanto que isso não vale? Tem quantos, se bobear, dá trilhão toda essa brincadeira que a gente está falando aqui. Então, a política de segurança é uma política econômica também. A política essencialmente econômica que entrega uma coisa chamada segurança jurídica, que é a base de qualquer ação funcional. Então, isso vai ser um salto que a gente vai dar colossal que, vamos dizer, essas coisas escalam. Elas vão escalando, a gente nem vai vendo, uma vai puxando a outra, porque é sinérgica. Então, você fazer uma reforma fiscal no Brasil e acabar com o crime organizado, o Brasil vai passar por, não digo uma era de ouro, mas vai passar por o seu melhor momento nos últimos 70, 80 anos. É algo incrível que pode acontecer. Cara, isso seria engraçado, né? Parece uma coisa... Utópica. Parece utópico. Parece simples, né? Mas, Tipo assim, bom, é meio óbvio, né, resolver isso. É meio óbvio, mas ao mesmo tempo eu falo assim, cara, é fantasioso. Chega a ser uma coisa meio assim, você fala, caramba, velho. Hoje o problema... Qual que é o maior problema? Porque hoje da segurança, cara, tipo, o policial, ele não tem permissão pra fazer o que precisa ser feito? Em grande medida, sim. Quando ele pega o bandido é levado pra delegacia, mesmo com várias passagens, várias vezes o delegado, né, solta. Se ele fica, aí vai pro juiz de garantia, vai fazer a audiência de custódia, aí na audiência de custódia já soltam ele. Se ele vai preso, ele toma uma progressão penal e sai, e as penas são brandas. Então, assim, ser policial é uma tarefa muito ingrata. O cara tem que gostar muito de ser policial. O cara ganha pouco, e vamos dizer, a alegria que ele tem em fazer bem feito o trabalho dele é jogada no lixo logo em seguida. Esse cara o policial, o entregador, o motorista de Uber, esses caras são heróis nacionais. Porque eles persistem quase como o Sísifo empurrando a pedra montanha acima e ela rola por cima dele. Porque parece que assim, o país é feito pra judiar desses caras, pra castigar. E ele se você olhar, a resposta, na verdade, é muito interessante. Se você pegar o dia de um policial e o drama de um policial, pegar uma semana de um policial e criar soluções para os problemas dele, tudo isso que a gente tá falando aqui tá incluso. Porque passa por isso, né? O menor que não pode ser preso, que comete o crime, volta pra rua e fala, tô de volta, né? E ainda tira sarro do policial, que não pode fazer nada com ele. A progressão de pena, que faz com que o bandido violento volte pra rua, a audiência de custódia e outras garantias para traficantes e membros de facções criminosas que não podem ter direitos e prerrogativas que uma pessoa normal tem. Tudo isso. Se a gente olha direitinho, tá no pacote. O que mais você tem aí de propostas que a gente pode chamar de Impopulares. cenários utópicos aí, mas que você fala assim, cara, isso aqui a gente devia dar mais atenção? Propostas impopulares a gente tem de monte, né? Eu falei fim da Zona Franca de Manaus. E eu estou até indo bem nas pesquisas no Amazonas, mas eu tô falando real, e galera, não dá pra sustentar isso, isso é doentio, isso é bizarro, nós precisamos acabar com a Zona Franca, nós precisamos criar e eu tô falando isso no Nordeste, eu vou pro Maranhão, fazer uma rota no Maranhão só com cidade com IDH África subsaariana, assim, bem hardcore, e eu estou falando pra galera lá, olha, não dá pra tirar o dinheiro dos lugares mais produtivos e sustentar a sua classe política, nós vamos precisar fazer alguma coisa. Que seja colocar então um interventor no Maranhão. Agora a gente vai precisar ter uma política com os estados deficitários brasileiros de desmame. Todo governador tem que trabalhar com o seguinte indicador: aumento da atividade econômica e aumento de arrecadação real. E não viver da arrecadação dos outros estados. Pô, se for pegar o salário do professor da rede estadual do Maranhão e o salário do policial do Maranhão, é mais alto do que a média de vários estados que pagam a conta. Então eles pegam o dinheiro do estado que paga a conta e aí eles pagam melhor a turma deles. Isso é injusto. É injusto com o policial de São Paulo. O policial de Minas não tá tendo reajuste há anos. Tá pistola com o Zema. Aliás, os policiais de São Paulo também estão pistola com o Tarcísio. Enquanto isso, do Maranhão dá aumento. Que isso? E os prefeitos gastando, todos esses escândalos agora teve o escândalo do Wesley Safadão. Porque para um prefeito se reeleger, toca um show ali. Aí fica vai dançando, e a população vai dançando e vendendo voto. Isso não dá. Não dá para ter município que não seja autossustentável, então tem que fundir os municípios, especialmente na região Nordeste. Você não vai poder permitir que essas mesmas famílias políticas se reelejam de maneira indefinida, como acontece lá. Portanto, se você não tiver indicadores de desempenho, o prefeito não se reelege. E explicar isso foi difícil de início, mas hoje eu tô tendo uma facilidade muito grande, porque você mostra os escândalos para as pessoas falam, é verdade, cara, não dá para viver assim. No Maranhão. Outras coisas impopulares. O nosso pacote fiscal
que tá protocolado com o Kim. Tem temas que vão ser impopulares, mas a gente vai precisar discutir ele. Por exemplo, tem muita fraude no BPC. Vocês acompanham o orçamento brasileiro. O avanço dos gastos com o BPC é assustador. Já é uma curva quase exponencial. Ele aumenta assim. E por quê? Você hoje consegue um diagnóstico de qualquer coisa para você pegar um BPC. O BPC é muito maior do que o Bolsa Família. Então, Bolsa Família, você vai lá no CRAS e pega. É meio fácil. O BPC, o cara, eu sou meio tantã, assim, né? Falando. Eu podia pegar um diagnóstico, sou autista aí, tô no espectro, e pronto, pega um BPC. Então, vai ter que passar um pente fino nisso. Outra coisa, ele não pode ser reajustado, que é a desindexação, igual ao salário mínimo. Então, uma pessoa tá ralando, sobe o salário mínimo, é um ganho de produtividade. Aí eu atrelo a quem não tá sendo produtivo, o ganho da produtividade. Não é o reajuste. Uma coisa é o reajuste, pô, e teve inflação e tal. Eu atrelar a produtividade do cara que tá trabalhando. Então, eu não posso subir o BPC de acordo com isso. E eu tenho que passar um pente fino no BPC. Hoje, cara, o BPC, pra muita gente malandra, tem muito malandro na praça, é uma boiada melhor, muito melhor do que qualquer outro benefício assistencial. Por isso que ele tá crescendo de maneira gigante. Vai ter que mexer. Bolsa Família, eu estou rodando e já tô avisando o Nordeste, eu vou fazer frente de trabalho. Se um município tem mais de 30% da população que tá em idade para ser ativa, inativa e vivendo de auxílio, o cara de 25 anos, de 30 anos que vai no CRAS pegar o Bolsa Família dele vai ter um papel, um formulário. Olha, temos uma frente de trabalho. Vou te chamar 3 a 4 vezes por semana, vou pagar um valor maior que o Bolsa Família, você vai ralar aqui com a gente. Bolsa Família é um problema mesmo? É um problema. É um problema. Assim, o problema é que todos os políticos, eles adotaram o seguinte argumento. Não, pro de direita, eu falo de muito. Isso aqui é liberal, é Milton Friedman. Você dá a pessoa o direito de escolha. Direito de escolha com o dinheiro dos outros. Até quando? Uma coisa é você, uma pessoa que tá precisando ter. Por exemplo, tem gente que não contribui com a Previdência e tem aposentadoria mesmo assim. Ninguém aqui quer largar essas pessoas à míngua. Acho que a gente acredita no Brasil que existe um pacto e que você pode dar assistência para quem tá precisando muito. Uhum. Agora, a diferença do remédio pro veneno é a dose. A dose já pegou demais. E você tem muita gente no Brasil vivendo de auxílio. Pessoas boas, né? Que estão funcionais. 26 anos, uma moça de 26 anos que tem um filho, faz um bico aqui e ali, às vezes, ou um rapaz faz um bico aqui e ali e fica de Bolsa Família e recusa emprego. Pô, não é que não tem empreendedor. Cara, eu tava em algumas cidades. Cara, graças a Deus eu rodei muito no Nordeste. Acabar com preconceitos que as pessoas têm. Tem muita gente querendo trabalhar. Mesmo gente no Bolsa Família. Agora, o cara é um comerciante. Cara, a produtividade é mais baixa lá. Os salários é de R$1.500, R$1.300. O cara não quer. O cara faz o cálculo assim, eu posso fazer um bico aqui, eu faço um bico ali. E depois eu recebo um Bolsa Família, moro na casa da minha mãe que recebe uma aposentadoria e meu irmão tá trabalhando na prefeitura. Você tem esses arranjos em que as pessoas combinam benefícios e emprego na prefeitura com um bico aqui e ali e elas vão levando a vida e não querem um emprego. E aí você fica uma coisa muito louca, que graças a Deus eu vi, até entrevistei vários, que são cidades com baixíssima atividade econômica, em que tem empreendedores de diversas áreas querendo contratar e as pessoas que estão formalmente fora do mercado de trabalho não querem ser contratadas. Então você criou claramente um incentivo perverso. Você não pode permitir que uma pessoa em idade de trabalho não queira trabalhar. Vai ralar, vagabundo. Vai tomar banho. Vai se ferrar. O entregador tá ralando pra pagar o benefício desse cara. Esse cara tem que ralar. Ah, mas você vai perder o voto dele? Eu já não tenho o voto dele. Ele vai votar. Se o cara não quiser ralar, ele vai votar no Lula. Então deixa ele votar no Lula. Agora, o cara que é o entregador, o cara que é o dono de uma loja de material de construção pequenininha aqui, o cara que tem um restaurante, o cara que tem um boteco, o CLT, eu tô com esse cara. Eu tô avisando, ó, eu tô com você e eu vou fazer o outro trabalhar. Não vejo isso nos meus concorrentes. Aí vem entrar o que é direita no Brasil. O Flávio Bolsonaro comemora. Ah, meu pai aumentou o Bolsa. Pô, parabéns, hein, cara. Eles votaram no Lula. Você é o bichão, hein? Você é brabo. Né? E até você comentou rápido aqui da CLT, cara, o que você acha desse formato que a gente tem da CLT? Tem alguma coisa pra mexer nisso? Horrível, tem que mexer ou acabar com a CLT, ou você simplesmente criar, ou vamos dizer, criar os meios para que essa informalidade, que é a construção de MEIs, todo mundo faz uma MEI para sobreviver, viria apenas algo concreto. As pessoas possam vender seu próprio serviço de trabalho, da maneira como quer, vender o seu tempo por hora de trabalho, combinando com o empregador, e aí elas constroem a sua renda mensal com base nisso. O mundo, né, assim, vamos pensar, o sistema, a CLT ela é um regime lá dos anos 40, já nos atrapalhou naquela época, já ajudou em grande medida a criar as amarras
que vieram com o varguismo, que foram freando um crescimento de longo prazo que a gente poderia ter em termos de competitividade. Mas era para um mundo que todo mundo achava que ia fazer uma carreira numa empresa a vida toda. Não era nem num setor, era numa vida. Não, vou passar. Tinha, sabe, o cara, ó, tá aqui minha carteira de trabalho, eu tô na mesma empresa há 30 anos. Esse mundo não existe mais. Nem que houvesse um defensor da CLT, o mundo da CLT não existe mais. O mundo de agora em diante vai ser muito confuso. Você vai trabalhar para uma empresa, depois você faz um bico online, depois você vai trabalhar com um indiano num negócio de startup, não sei o quê, depois você vai fazer um trabalho com não sei o quê, blá, blá, blá. As pessoas vão ter que se adequar a esse novo mundo. É um mundo muito diferente que tá vindo aí. E definitivamente você não tem um marco legal que faça com que a pessoa trabalhe num mundo novo. Se o cara quer trabalhar numa lanchonete, sei lá, 15 horas uma semana, e o resto ele estuda, ele já fica todo engessado para trabalhar assim. Todo engessado, tem mínimo disso, mínimo daquilo, sindicalizado. Não. E se ele só quer vender a hora de trabalho por um tempo na semana dele? A liberdade laboral vai permitir arranjos que vão ser melhores para todo mundo. E fazem com que o contratante não tenha tanto medo de contratar. E o pior, não cria essa cultura da desconfiança mútua. Hoje, o ser CLT impõe uma desconfiança mútua. Você sabe que o cara, quando ele for sair, ele vai querer te colocar no pau, e que o juiz trabalhista vai ajudar ele. Ao mesmo tempo, você fala, então, né, se o cara tá querendo me ferrar, vou ferrar ele antes. É um jogo de tensão numa sociedade sem confiança. Então, tem que ter um regime que acabe com esse negócio de precisar de fazer uma MEI, em que você, basicamente, contrate, tenha liberdade laboral plena. E esse regime, o aumento da liberdade laboral, se eu for lá em sociedades industriais que estão se industrializando hoje no leste asiático, o que a gente vê? China, Vietnã, posso falar na própria Índia, que tem regimes trabalhistas muito mais flexíveis do que os nossos. Então, assim, o mundo que cresce mais de 5%, 6% ao ano tem um regime laboral que não é o nosso. Então vamos ter um regime laboral deles? Se a gente quiser concorrer com eles? Então é isso, eu quero ter um regime laboral desse. Acho a CLT é uma coisa anacrônica, arcaica. Acho bem arcaico também. Mas você acha que a CLT ela pesa muito pros dois lados? Vocês pensam em melhorar pros dois lados? Pro cara que tá contratando e... Óbvio. É óbvio. E o peso dela é um peso que nem se faz valer. A pessoa acha que ela tem garantia. Ah, sim, né? Eu tenho meu fundo de garantia, que eu não acesso nem rende da maneira como precisa, e tenho acesso ao INSS, que é um esquema de pirâmide que eu nem sei se vou receber uma aposentadoria depois. É que a pessoa nem sabe que ela não tem, que a aposentadoria dela é nominal, é um direito que o Estado um dia vai pagar. Ela não tá fazendo poupança de nada. E às vezes até o contratante, ele gostaria muito de pagar mais, mas ele se ferra. Isso é uma coisa que a gente defende muito aqui, né? A gente sempre fala para as pessoas criarem uma consciência de educação financeira o quanto antes. Cara, cuida do seu dinheiro, investe, faz você o seu pé de meia, porque se você for depender dessas coisas aí, cara... Mas posso te falar, eu tava numa padaria esses dias, e aí eu tava no Google Trends vendo minhas pesquisas no meu nome. Aí um cara achou que eu tava na bolsa. Aí eu olhei, aí o cara falou, não, e aí como é que tá, você investe, você faz day trade? Eu falei, não, isso aqui é Google Trends. Aí ele comentou, não, porque assim, eu já tô aprendendo a usar. Cara, se a gente não souber salvar, eles usam o termo salvar nosso dinheiro, a gente vai acabar sempre se ferrando, cara. Eu faço entrega, eu faço isso, eu tô até vendendo um negócio, aí mostrou um negócio de perfume que ele vende um catálogo. E eu falei assim, e você tá indo bem? Cara, eu tô fazendo minha grana e tô poupando uma grana todo mês e tô investindo. Legal. Veja, era um cara humilde, fazendo dele, não era vítima de nada. Sim. Correria. E a lógica de investir, fazer o dinheiro render, já tá na cabeça dele. Cara, viralizou um Reels muito foda. Minha mulher que me mandou. É um casal que ele ganha R$2.000 e a mulher dele ganhava 1.600. Nossa. Aí dá R$3.600. Aí no vídeo ele mostra como que ele separava as contas deles. Logo de cara ele separava R$1.000. Ele falou assim, ó, investimento pro nosso futuro. Aí depois 500 do aluguel, 300 de alguma emergência, 800 de mercado. O cara fazia... É bom, hein, mano? Não, eu falei assim, caraca, mano, um casal com uma renda de 3.600, tendo a consciência de separar R$1.000 pro futuro, porque não pode depender do governo, é absurdo, cara. Deixa eu te falar uma coisa, assim, a gente fica falando da Ásia, né, eu falo muito, e acho que a direita tinha que falar mais da Ásia. Porque o nosso referencial é sempre americano, a Europa. Cara. E aí você vê a China rodando liso lá e. Né? E aí a gente olha todos os outros, né? Eles têm uma cultura de poupança na Ásia que é grotesca. Isso aí é regra lá.
Ninguém acreditava, porque assim, o welfare, esse Estado europeu, provedor aí, é uma construção do século XX europeia, ocidental. Na Ásia não tinha nada disso.